Bom, gente, já tenho aqui do outro lado da tela para conversar conosco e eu cumprimento com muita alegria o jornalista e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria estar aqui com você e com a comunidade aqui que acompanha o Faixa Livre. Alegria é nossa, viu, Maringoni, te receber aqui mais uma vez no nosso programa. Quero agradecer muito a tua participação conosco no Faixa Livre. Temos uma pauta extensa aí de temas para tratar contigo aqui no programa, viu, Maringoni? Não anda nada fácil o cenário da política nacional e internacional também, porque a gente tem O aqui... mundo anda complicado, né, Anderson? O mundo anda bem complicado, né, Maringoni? Essa é que é a verdade. Você resumiu muito bem o que é que anda acontecendo no nosso planeta nesses últimos tempos. Essa complicação que a gente vê. Aqui no Brasil, a gente tem esse governo do presidente Lula que se complica por si próprio. Essa que é a grande verdade, né? A gente tem uma gestão de amplíssima aliança, cada vez mais refém dos interesses do grande capital, atacando os benefícios sociais da classe trabalhadora, mínimo de garantias que ainda é dado pelo Estado para os mais pobres aqui no nosso país. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho de mais um novo ataque do governo ao BPC, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esses escândalos aí que surgem, começam a surgir aí nessa gestão, em especial, vemos tempo atrás essa situação envolvendo o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, que acabou deixando o Ministério das Comunicações por conta de uma ação aí que foi elevada ao Supremo Tribunal Federal pela Procuradoria-Geral da República, uma denúncia que foi feita a ele, deixou o governo, denúncia de corrupção, enfim. Agora, esse episódio, esse escândalo envolvendo o INSS. Também a gente vai repercutir com mais profundidade daqui a pouquinho. Mas antes disso, Maringoni, eu queria uma análise tua de como é que você avalia o governo do presidente Lula, porque parece que aquela queda de popularidade foi estancada de alguma forma. A gente viu ali, a gente tem visto algumas pesquisas, saiu anteontem uma pesquisa Atlas Intel, que eu nem trouxe os números aqui para os espectadores, mas ela meio que mantém ali a popularidade do Lula num nível ainda difícil, né? O presidente tem uma popularidade menor do que ele tinha em tempos passados, mas parece que estagnou a queda da aprovação do governo. Como é que você vê o atual momento da gestão Lula, Maringoni? Bom, Anderson, você começa com as pesquisas, então eu vou começar com as pesquisas. A gente tem a Atlas Intel, que tem tido um êxito em aferir as tendências do eleitorado nas eleições, não só aqui no Brasil, mas na Argentina também, onde quase 2 anos era muito confuso. E a Atlas Intel mostra, não é uma estabilidade, é uma leve recuperação. É uma coisa, acho que de 2,5 pontos, não chega a 3 pontos. Ela está mais ou menos dentro da margem de erro, mas a gente pode dizer, há uma recuperação, há um estancamento da queda. A gente ainda não sabe exatamente os motivos, porque não existe uma reversão tão brusca. Os alimentos continuam caros, que são a principal fonte de desgaste do governo. Na área de segurança não há muita modificação. O que há é uma tendência dentro do governo de endurecer, ou seja, de se acoplar ao discurso da extrema-direita. A gente vê aí por figuras de proa do PT, como Fabiano Contarato, quanto Quaquá, como os governadores do Piauí, se colocando abertamente, defendendo essa história que é sintetizada pelo Quaquá, que bandido vai para a vala, né? Então, na defesa das milícias, dos esquadrões da morte, dos grupos de matadores. Então, isso é uma proposta da extrema-direita. A gente tem uma situação em que o governo não muda muito, mas agora recebe esse impacto do escândalo do INSS. Agora, a gente precisa analisar como foi uma subida, uma recuperação muito leve. A gente vai precisar ver as próximas pesquisas para ver se essa é uma recuperação firme. No entanto, algo que deve chamar nossa atenção é o fato de que o Lula segue o preferido do eleitorado se as eleições fossem hoje. Vamos ter em mente que pesquisa eleitoral feita 1 ano e meio antes das urnas, da ida dos eleitores às urnas, é muito mais uma aferição da popularidade do chefe de governo hoje do que daqui a 1 ano e meio. Isso não conta nada para a eleição. Mas hoje é surpreendente que não haja uma alternativa viável contra o Lula ou à esquerda do Lula. Eu acredito aí que
a esquerda vai acabar, se essa situação se manter, a gente vai repetir a frente de 2022, tendo também claro que o problema do governo Lula atual não é a frente ampla. Eu não sei se você discorda de mim, você falou da frente ampla, não é a frente ampla. Se eu pego a política econômica, não é a frente ampla. O Haddad, todo o Ministério da Fazenda, a diretoria do Banco Central, a presidente do Banco Central, foram feitos a partir de indicações pessoais de gente de confiança do governo Lula. 7 dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal são gente de confiança do Lula. É uma prerrogativa que o chefe de Estado tem para indicar. Se ele indicou com negociações, é outra história, problema do governo. E tem a Procuradoria-Geral da República, que é um homem de estrita confiança do presidente Lula, comunga com ele em várias opiniões, questão do aborto, direitos da mulher, mesma visão que tem da ditadura. Então, se eu pego aí também os principais ministérios alheios, Casa Civil, Rui Costa, é do PT, Saúde, que é Alexandre Padilha, é do PT, a SECOM, Sidônio Palmeira, é indicação do PT. Se eu for, assim, a Secretaria da Presidência da República, Cássio Macedo, é do PT, toda a área social é do PT. Então, não são indicações de fora. Múcio Monteiro, da Defesa, indicação pessoal do presidente Lula, ele volta e meia elogia o Múcio, isso não foi imposição de frente alguma, é a visão que o presidente tem da área militar. Né? Então, não vamos terceirizar responsabilidades. E a própria visão que o presidente tem, que o seu governo tem da área da economia, é uma visão estritamente conservadora, não se deve à frente ampla. E a situação que a gente está vivendo agora, que eu acho que a gente fala em seguida, esse acordão da anistia ou da redução de penas, é feita muito em cima de opções que o governo fez. Existem pressões, claro, mas a gente precisa ver como é que foi a conduta do governo. De 8 de janeiro de 2023 até hoje, esses 2 anos e quase 2 anos e meio, 2 anos e 4 meses, para sentir o que realmente está acontecendo, para que a gente não viva num auto-engano de cobrar da extrema-direita o que ela não tem. Poucos governos tiveram uma situação tão favorável como o presidente Lula para fazer mudanças no país. Repito, a maioria do Supremo Tribunal Federal é indicação do presidente Lula. A presidência do Banco Central, então, responsabilidade por política monetária, pelo geral do que é a conduta do Supremo, é uma indicação do PT. Então, não posso culpar, não se pode culpar a frente ampla, porque senão, repito, nós estaríamos caindo num auto-engano. Eu tenho acordo contigo que essas indicações todas foram feitas por homens de confiança do Lula ou pelo próprio presidente. Mas o fato é que, acima de tudo, elas se dão justamente para agradar essa turma do andar de cima que está nos cargos, essa frente ampla que está comandando nesse momento o governo. Porque a grande questão é essa, né? O poder político, ainda que o Lula seja o presidente da República, quem manda de verdade é a direita, que tem os cargos nesse governo. É óbvio que por opção do próprio presidente da República e do Partido dos Trabalhadores. Não dá para a gente deixar isso de lado, mas a construção que foi feita pela governabilidade, pela dita governabilidade, se dá nesse sentido. Maringoni, eu queria avançar já para a gente tratar desse escândalo do INSS, que tomou conta do noticiário ao longo dos últimos dias. Uma série de entidades aí desviavam recursos, faziam descontos ali nos contra-cheques dos aposentados, um escândalo que desviou aí cerca de 6,3 bilhões de reais, de acordo com o que traz aí essa investigação feita pela Polícia Federal. Eu queria uma análise tua, nem vou me aprofundar muito, porque é um tema já batido, muita gente já tem falado sobre isso, os detalhes já são conhecidos, a maioria deles. Eu queria já direto uma avaliação sua a respeito desse processo, desse escândalo, dessa fraude no INSS e como é que isso pode atingir o governo Lula. A gente falou ainda há pouco da aprovação. Antes disso, só vou até colocar aqui os números que eu trouxe aqui da pesquisa Atlas Intel, da aprovação do governo. 50,1% dos brasileiros desaprovam o governo Lula e 46,1% aprovam. 3,8% dos brasileiros que opinaram não sabem dizer. Então, esses são os dados aí que mostram, de fato, uma pequena recuperação
na avaliação do governo. Mas isso pode ser afetado, esses dados, esses números podem ser afetados, Maringoni, por esse escândalo que a gente observa lá no INSS? Olha, primeiro é o seguinte, eu repito, essa leve recuperação, você não sei se você tem acesso aí à série histórica, ou seja, a última pesquisa, pode ser um soluço estatístico, não está fora de... Enfim, mas isso é preciso esperar as próximas pesquisas. Muito já foi falado sobre essa questão do INSS. Eu acho que a providência inicial, premente, que o governo tem que fazer é demitir o ministro Lupe. Alguém sob suspeição e que não consegue esclarecer o que aconteceu, tem que ser demitido ou pelo menos afastado até que o caso se esclareça. Sempre citado o caso do ministro Henrique Ergrives, do governo Itamar Franco. Se não me engano, ele estava na Casa Civil, não me lembro agora, teve um escândalo muito sério, ele tomou a iniciativa de se afastar. Não houve... ele se afastou. Quando se provou que não tinha nenhuma responsabilidade no caso, ele voltou. Então, não deveria haver problema algum. É certo que o governo Itamar era um governo, em vários aspectos, mais avançados que o governo Lula, mais democrático do que o governo, não tinha a extrema-direita participando do governo, como tem agora na figura do ministro Múcio, e de vários deputados que votaram pelo impeachment da Dilma, pelo golpe de 2016. Agora, isso é uma medida urgente. A chantagem que o PDT faz, se o ministro for afastado do governo, o PDT sai do governo, sai do governo. Qual é o problema? Sai. Agora, o que eu acho muito complicado é o governo ficar com uma granada sem pino na mão, prestes a explodir a qualquer momento, e aí sim, a situação sai do controle. Nessas situações, o governo precisa se antecipar aos fatos, mesmo que a situação haja dúvidas sobre a gestão do ministro Carlos Lupe. Repito, ele deve voltar caso se prove a sua inocência, sua não responsabilização, sua não responsabilidade num caso cabeludo como esse. É isso, muito bem lembrado. Você citou a série histórica dessa pesquisa Atlas Intel, eu estou com os números aqui, vou colocar na tela para os nossos espectadores. Opa, deixa eu acertar aqui os dados, botar aqui na tela para a gente acompanhar esses dados aí da pesquisa Atlas Intel. A gente tem aí, ó, no último dado que a gente tem, lá do mês de março, a gente tinha uma aprovação do governo, ou seja, a classificação do governo como bom ou ótimo, na casa dos 37,4%, e esse número subiu para 40,2%, ou seja, uma alta de 2,8% nesse número. Estou bom na matemática, tá vendo só? E no caso da desaprovação do governo, do ruim ou péssimo, saímos de 49,6% para 47,7%, uma pequena queda de 1,9 ponto percentual. Eu não sei quanto que a Atlas Intel, na metodologia da pesquisa, qual é o percentual que eles colocam como desvio padrão, ou seja, a margem de erro, essa flexibilidade. Mas está abaixo de 3%, ela está no teto ali da margem de erro, é preciso ver se é ou não um soluço estatístico. O gráfico claramente está, ele não obedece, pelo que eu estou vendo aqui, batendo o olho, a porcentagem, a curva ascendente está muito mais acentuada do que na realidade, esses 2 pontos, 2,8 você falou, né? Isso. Temos que acompanhar aí ao longo dos próximos tempos qual vai ser a mudança aí desses números. O fato é que houve ali uma pequena variação desses dados aí, pelo menos na Atlas Intel. Vamos também, diga. Não, é que essa pesquisa é anterior ao escândalo do INSS. Vamos ver se isso vai impactar ou não. Pode ser que o impacto não seja pequeno. E outras pesquisas vão aparecer ao longo dos próximos dias, a gente sabe bem. Vamos acompanhar aí o que é que vão trazer esses números referentes ao governo do presidente Lula, a aprovação do governo Lula. Deixa eu até tirar aqui da tela, pronto. O Maringoni, a gente falou ainda há pouco desse escândalo do INSS, falamos do Carlos Lupe. Eu acho que esse é a grande dor de cabeça do governo. Aliás, o governo tem várias dores de cabeça, mas nesse momento essa situação envolvendo o ministro da Previdência Social é um problema importante, né? Porque esse suposto envolvimento de figuras do PDT nesse esquema começa a produzir consequências, né? Você falou ainda há pouco que há muitas pressões, inclusive para o Lula demitir o Carlos Lupe, que poderia levar ao desembarque do PDT do governo. E uma questão que se impôs, uma notícia que surgiu
nas últimas horas é de que o Cid Gomes ensaia uma reaproximação do seu irmão. Cid Gomes, senador filiado ao PSB, irmão do Ciro Gomes, e eles ensaiam ali uma reaproximação. Ciro, que é a principal figura do PDT e potencial candidato à presidência no campo progressista. Os irmãos haviam brigado tempos atrás, acabaram se afastando politicamente. Cid agora na base aliada do governo, enquanto o Ciro é um crítico, quanto mais da gestão Lula. Maringoni, para além desses possíveis prejuízos para a popularidade do governo que a gente falou ainda há pouco, esse episódio envolvendo o escândalo do INSS pode produzir um rival para o Lula nessa luta pela reeleição? A gente pode ter aí uma volta do Ciro Gomes mais forte para o cenário político com esse possível desembarque do PDT do governo? Olha, Anderson, é muito difícil responder essa pergunta, porque ela depende, primeiro, do que a gente já falou, de futuras pesquisas para a gente ver qual é a tendência geral da opinião pública nesses próximos meses, a partir do escândalo. A segunda é o Ciro. O Ciro tem aparecido aí em 2, se não me engano, sondagens em que buscam preferência do eleitorado para 2026, nas eleições presidenciais, em terceiro lugar, bem abaixo do Lula, bem abaixo do Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse candidato, mas bem abaixo. Ele tem, eu não me lembro agora os números, mas ele tem acho que metade, ele tem 17, o Lula tem 30 e pouco, enfim. Mas é o terceiro lugar, o que não impede o Ciro de crescer. O problema é que o Ciro, embora eu pessoalmente goste do Ciro, eu acho um quadro político invejável, o Ciro é derrotado por ele mesmo na maioria das vezes, o que é uma pena, porque o Ciro tem uma pregação nacionalista, uma pregação soberana, está à esquerda do governo, mas frequentemente a sua personalidade mercurial, aquele que sobe e desce como termômetro, né, como termômetro de mercúrio, né, essa oscilação do Ciro, ele bate primeiro e vê depois quem é que tem razão, ele é extremamente impulsivo, e isso causou problemas para ele em vezes anteriores. Então, tudo está no ar. Agora, que o Ciro é um forte candidato, claro que é. A direita está vendo também que pode existir uma oscilação grande nessa popularidade do Lula, e ontem, na federação que está sendo constituída pelo União Brasil e pelo PP, né, eles vão ter, se não me engano, 105 deputados, eles vão ser maior que o PL do Bolsonaro, né? E já ontem botaram as manguinhas de fora. Os dois partidos têm 4 ministros na esplanada e todos os que discursaram, os ministros não discursaram, bateram pesado no governo, muitas vezes sem citar o presidente Lula. Aliás, assim, é uma condescendência que o presidente tem. Tem 4 ministros, vai lá, espanca o governo, vota contra o governo, e tudo continua como antes. A oposição, a direita e a extrema-direita já percebeu que esse é um governo sem dentes, né? Esse governo ele só enfrenta os de baixo, Anderson. Ele enfrentou o funcionalismo, congela salários, vai para cima do benefício de prestação continuada, do BPC, corta, acaba com a lei de valorização do salário mínimo. Com os de baixo ele enfrenta na boa. Não tem problema, vocaliza isso e tal. Os de cima, ele fala fininho, não se incomoda, o sujeito espanca o governo, não tem problema. Então, é preciso medir aí qual é o comportamento do governo num quadro de disputa que vai se acirrar o ano que vem. É isso. Eu tenho pleno acordo com essa tua análise. Um governo que fala fino com o andar de cima e engrossa com o andar de baixo, com os brasileiros da base da pirâmide. Daqui a pouquinho a gente falar, inclusive, sobre isso em relação a essa situação envolvendo o BPC. Mas eu queria aproveitar o ensejo que você me deu, Maringoni, falando dessa construção da superfederação União Brasil e PP, que foi realizado no dia de ontem, né? Fizeram ali um grande evento para anunciar oficialmente a criação dessa federação partidária. A aliança será chamada de União Progressista e deve ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, nos próximos meses, com validade já a partir do ano que vem, de 2026. Juntos, a União e o PP terão a maior bancada de deputados na Câmara, 109, na verdade, o maior número de prefeitos, quase 1.400 prefeitos pelo país,
6 governadores e eles receberão as maiores fatias de recursos públicos para financiamento de campanhas eleitorais e pagamentos de despesas. 953 milhões de reais, 953,8 milhões de reais no fundo eleitoral, mais precisamente em números de 2024. Isso deve mudar para 2026, deve ampliar-se, talvez. Maringoni, mais uma federação partidária e agora... Você congelou, fui eu. Acho que foi você. A minha conexão aqui está plena. Eu continuo aqui ao vivo. Não sei se você me escuta. Você me escuta? Escuto. Agora agora recuperou. Então vamos seguir aqui. Porque eu dizia o seguinte, Maringoni. Mais uma federação partidária, e agora essa do União Brasil e do PP sendo a maior delas. Partidos que oficialmente fazem parte da base aliada do governo, mas tem ministérios, como você falou, tem 4 pastas, mas não entregam todos os votos que o Lula precisa. Essa é a grande verdade. As bancadas já hoje estão divididas. Com essa federação, como é que essa federação afeta o cenário político eleitoral brasileiro, Maringoni? E principalmente, como é que ela influencia o apoio que o governo Lula ainda mantém no Congresso Nacional? A debandada da base aliada, ela deve se ampliar ao longo dos próximos dias? Olha, o governo não tem sido derrotado no Congresso no que lhe interessa, né? Que é o rumo neoliberal da política econômica. Isso o governo consegue aprovação fácil no Congresso. Aliás, ontem o Rogério Seron, que é o secretário do Tesouro, falando, você deve ter visto isso, falando numa entrevista coletiva, ele fala que o governo vai precisar voltar a cortar o BPC, ou seja, cortar os de baixo, né? Enquanto aumenta a taxa de juros, enquanto a equipe econômica, né, o homem de confiança do presidente Lula no Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, já anunciou que vai continuar o aumento da taxa de juros, a onda altista, o Rogério Seron diz que vai cortar o BPC, ou seja, para cima tudo, para baixo vamos cortar. Ele reclama que o governo tinha proposto no final do ano um corte maior, eles chamam de pente fino, acho interessante como eles arrumam sinônimos para não falar corte, né? Um pente fino. Pente fino é aquela coisa que a gente, quando era criança, você tirava, não sei se você pegou isso, você passava no cabelo um pente fino para tirar piolho, né? Para tirar a lêndia. Então você vai passar um pente fino para tirar os piolhos, né? Mas não é piolho, é tirar bilhões de reais do BPC. E ele não conseguiu cortar porque o Congresso não aprovou. Então, não é verdade que o Congresso sempre vota à direita do governo. O Congresso, às vezes, está à esquerda do governo, como nesse caso do corte dos programas sociais. Então, quer dizer, o governo não tem tanta dificuldade assim com o Congresso, porque o governo está num caminho pela direita, né? Há casos em que o Congresso vota contra, e o grande teste vai ser a anistia. O grande teste vai ser essa articulação aí que envolve o Congresso, o Supremo, e tudo indica pelas declarações da ministra Gleice Hoffmann, do Gilmar Tato, hoje nos jornais, do Randolfo Rodrigues, do líder do governo, segue ainda líder do governo no Senado, dizendo que tudo bem abaixar as penas, fazer um acordo com o Supremo para aliviar as penas de quem foi às vias de fato para fazer o golpe de Estado. Então, não sei se tem tanto problema assim, o governo no Congresso, tem muita fumaça nessa história. Repito, o governo tem maioria no Supremo, tem maioria no Banco Central, a situação não é desconfortável para o governo na tal da correlação de forças. Agora, o governo não se impõe, né? Não entra nas disputas, e essa questão da anistia, eu não sei se a gente entra nisso, tem uma grande responsabilidade do governo na situação ter chegado onde chegou, ou seja, o bolsonarismo, a extrema-direita, ter puxado a faca e querendo ir para o confronto para tentar aprovar a anistia no Congresso. Não é algo que a gente possa dizer, puxa, a direita agora surpreendeu o governo. Não, isso foi construído ao longo desses últimos 2 anos e meio pela inação do governo frente ao golpismo. Eu gosto do Maringoni por vários motivos, inclusive porque ele vai me dando as deixas aqui para eu trazer os temas de importância do cenário da política. Porque eu também já fiz entrevista, já estive no seu lugar. Você é um jornalista de mão cheia, Maringoni. Eu queria agora analisar contigo, aproveitando mais uma deixa que você me deu, essa situação envolvendo... Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, da anistia que você levantou aqui, mas antes disso, falar sobre essa situação envolvendo o secretário do Tesouro, o Rogério Seron,
que sinalizou ontem que as mudanças realizadas aí nas regras do benefício de prestação continuada, o BPC, não foram suficientes para dar sustentabilidade aos gastos do programa. Segundo ele, o tema é matemático e, abre aspas, não depende de juízo de valor, fecha aspas, porque o auxílio tem crescido em um ritmo que, abre aspas, daqui a pouco vai ser maior do que o próprio Bolsa Família, fecha aspas, palavras do Rogério Seron. O secretário disse que é inviável uma despesa obrigatória crescer anualmente a uma taxa superior a dois dígitos. Os camaradas lá do Poder 360, Marengoni, levantaram que houve cortes de 33.966 inscritos no BPC esse ano, mas o governo Lula prevê encerrar 2025 em algo próximo de 482 mil cadastros a menos. Marengoni, o governo quer cortar o BPC para quase 500 mil de brasileiros, um benefício fundamental para garantir a subsistência dessa população em situação de extrema vulnerabilidade, idosos e pessoas com deficiência. O que dizer sobre mais esse ataque do governo Lula prometido ao povo brasileiro, esse corte do BPC, que tem dado, parece que vai começar a partir do mês de julho, né? Bom, primeiro, falando do secretário Rogério Seron, o Rogério Seron é um jovem, ele tem 41 anos, do mercado financeiro, que vem do mercado, ele não vem da esquerda, não vem de nada, e é um secretário que ele devia voltar ao ensino médio para aprender o que é matemática e o que é aritmética. Quando ele diz que o problema do BPC é matemática, matemática é uma ciência que lida muito com abstração, com a abstração dos números, ela nem sempre está colada no... A matemática não é conta de mais e conta de menos, isso que ele está falando é aritmética. Eu acho que ele tinha que sair do governo e voltar para o ensino médio para saber essa diferença. Ele tem que saber fazer conta de mais, de menos, de vezes e de dividir, como a gente falava quando eu era garoto, no ensino fundamental. O que ele está falando é o seguinte, olha, fazendo conta de mais e de menos e de dividir, não tem como continuar fornecendo BPC. Isso é uma... assim, às vezes eu tenho vontade de ser grosso, mas eu não posso, porque o seu programa é um programa assistido pelas famílias, por crianças, jovens e tal, mas é uma impropriedade o que ele está falando. O problema não é esse, o problema é político, é a escolha de onde vai ser feito o corte. Aliás, é muito mais que isso, é por que fazer cortes quando tem dinheiro sobrando para a taxa de juros? Por que esse corte vai ser feito em cima dos miseráveis, dos deficientes físicos, dos idosos, das pessoas que estão em grau de quase miserabilidade, que dependem do BPC? Aliás, o BPC não é criação do PT. O BPC é um produto da Constituinte, mas ele começa a vigorar, se não me engano, no governo Itamar, em 93, e o BPC ele acabou com um panorama que a gente via nas ruas, que é a mendicância, a miséria da velhice. Antes do BPC, a gente via muitos idosos, muitos velhos, nas ruas pedindo esmola. Esse salário mínimo, esse pouco dinheiro para muita gente, mas muito para eles, acabou com esse tipo de mendicância. Mudou o panorama social brasileiro, e isso o Seron não vê. Ele vê a tal da matemática, entre aspas, da cabeça dele. Mas ele não está falando por si. Ele repete isso há 1 ano e meio, 2 anos. Isso ele faz com a anuência do ministro Fernando Haddad. E se ele repete tanto, ele faz isso com a anuência do presidente Lula. A sorte é que esse Congresso de direita cortou um pouco a mentalidade matemática torta do Rogério Seron e da equipe econômica e não deixou o corte ser tão profundo, não deixou a tesoura passar tão fundo no BPC. Agora, é um governo, o Seron não é da Frente Ampla, o Seron é um homem, ele não é filiado ao PT, pelo que me consta, mas é um homem de confiança do PT. O governo defende isso, eu não vejo nenhum dos quase 70 deputados do PT se contrapor a isso. Aliás, no final do ano, a gente viu o líder José Guimarães, quando o Congresso barrou o corte no BPC, sair alardeando por aí que, ainda bem, a extrema-direita queria cortar o BPC e no Congresso isso foi impedido, o PT impediu. Não é verdade, ele inverteu a situação, o PT queria cortar e o Congresso de direita impediu, o que mostra até onde vai o compromisso do governo com os pobres. Isso é uma tragédia, porque
Muita gente tem no PT a esperança de que seja um partido, não digo nem progressista, mas um governo, não é um partido desenvolvimentista, mas que seja um governo minimamente democrático, e não é, não é. Nós estamos assistindo o PT assumir posições cada vez mais conservadoras, muito preocupantes. Os governos do PT não têm nada a ver com esquerda, e a conduta do Ministério da Fazenda e de outras, da Casa Civil, não tem nada a ver com esquerda. Nada. O Maringoni, a gente falou em matemática, a conta é muito simples. Para que houvesse recursos aí para manutenção do pagamento desses programas, desses benefícios sociais, bastava que o Banco Central, que hoje é do governo Lula, a gente tem o Gabriel Galípolo como presidente do BC, a maioria dos indicados ali para as diretorias do Banco Central são indicados pelo Lula, bastaria que o Banco Central deixasse de ampliar em 1 ponto percentual a taxa de juros uma única vez, porque isso, a cada ponto percentual de ampliação da taxa Selic, o governo tem que pagar mais de 50 bilhões de reais em juros da dívida pública, ou seja, bastava que o Banco Central deixasse de elevar em 1 ponto percentual isso para que houvesse recursos para esse tipo de benefício, né, Maringoni? Por ano, o governo está pagando quase 1 trilhão de reais de juros. Ele paga, ele rola esse dinheiro, mas é mais do que o orçamento do maior ministério da Esplanada, que é o da Previdência, que é o do ministro Lupe. Agora, a gente precisa ver esse tipo de avanço que ele faz sobre as áreas sociais, como isso também vai corroendo a imagem do governo. E não há problema sobre isso. Mas deixa eu só fazer um parênteses pequeno. Você falou do presidente do Banco Central. O Gabriel Galípolo, nessa história de todo mundo estar nas redes, todo mundo ser influencer, todo mundo querer aparecer, ele agora entrou nessa vibe. Ele está fazendo um programa no site do Banco Central de entrevistas, no qual ele é o âncora, ele é o entrevistador. O Banco Central está fazendo 60 anos. O Banco Central foi criado logo depois do golpe de 64, em 1965. E para comemorar os 60 anos, ele está entrevistando os ex-presidentes do Banco Central, logicamente os que ainda estão vivos, né? Então ele entrevistou o Gustavo Loyola, ele entrevistou o Pércio Arida e ele entrevistou o Pedro Malan, ele entrevistou um terceiro que eu não estou me lembrando agora, um mais antigo. Mas nesse programa que ele entrevista o Malan, a situação que ele se coloca é constrangedora. O programa dura 33 minutos e vale a pena ser visto. Ele fica numa babação de ovo, numa puxação de saco ao Malan. O Malan é o homem do Plano Real, mas um homem que, como ministro da Fazenda, introduziu o neoliberalismo no Brasil, a venda das estatais, a entrega do Brasil para o capital estrangeiro, que fez essa mudança na economia brasileira, em que tudo se regula pela alta da taxa de juros, pelas metas de inflação e pela flutuação do câmbio, que é o tripé macroeconômico. Então, aqui trouxe muito prejuízo. Embora tenha derrubado a inflação, ele derrubou as custos de erodir, de arrebentar a economia brasileira com cortes de gastos constantes e com juros na estratosfera. Pois o Galípolo começa a entrevista dizendo do agradecimento que ele faz em nome do Brasil pelos serviços prestados, que o Malan é um exemplo, e ainda pede conselhos, e fica como um garotinho quando vê o seu ídolo, quando entrevista o seu ídolo, né? Então é uma coisa assim, mostra bem a cara do que é esse economista que o governo colocou lá. Ele não tem nada de compromisso, nenhum compromisso zero com o desenvolvimento. Aliás, a entrevista, ele fica só falando das glórias passadas do Malan, no finalzinho fala alguma coisa da atualidade, mas não entra nos sérios problemas que uma taxa de câmbio sobrevalorizada ou que a política de altos juros do Banco Central tem numa conjuntura de guerra tarifária do Donald Trump, de possível contração da economia mundial, da reprimarização da economia brasileira e da nossa economia ficar à mercê da flutuação do mercado internacional. Então, assim, você vê a qualidade, o tipo de gente que o governo Lula coloca em postos absolutamente decisivos do comando da economia nacional.
Maringoni, você citou aí essa entrevista do Gabriel Galípolo com o Pedro Malan. Eu vou colocar até aqui na tela. Eu fui buscar aqui rapidamente no YouTube. Está aí no YouTube lá do Banco Central disponível essa entrevista. Eu vou até trazer um trechinho aqui. Vou só ver o iniciozinho, as primeiras falas aí dessa. Tudo meio inusitado, dado o contexto da época. Não foi um convite, foi uma convocação. Tá bom, o foguete foi lançado. Agora, vocês têm alguma ideia de como é que ele vai aterrissar, quando, como? Não, ainda não. Isso põe no comecinho, a primeira frase dele que ele fica se derretendo. Logo depois dessa abertura, é muito interessante de se ver, olha aí. O Galípolo quer aparecer, claro, né? Sempre, né? Olha aí, vê o ministro Pedro Malan é aquelas pessoas que têm muita dificuldade de saber qual é o título que a gente vai dar quando a gente vai lhe chamar, né, ministro? Pedro. Porque são tantas contribuições que você fez ao país, estando na condição de estar trabalhando no setor público, mas também fora, a gente não sabe nem como denominar, só agradecer, só dizer muito obrigado. O Maringoni, eu acho que isso basta, né? Esse agradecimento aí que o Galípolo faz ao Pedro Malan pelo que ele fez pelo país. É um negócio inacreditável. Mas você vê que ele perde o fôlego, que ele está arfando de emoção, né? O ministro Pedro Malan, não tenho nem como agradecer. Você vê que ele está ali numa babação na gravata. Ele está sem gravata, uma babação de ovo, assim, que é constrangedora. Esse é o homem do Lula, né? Isso é o homem do Lula, claro, o homem de confiança do Lula. Essas palavras do governo. Ele está falando em nome do governo. Por mais que tenha a independência do Banco Central, ali não. Ali é um homem de confiança do Lula. Com um detalhe, né, o Maringoni, talvez algumas pessoas não lembrem, mas o Gabriel Galípolo era o braço direito do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda antes dele ser indicado para a presidência do BC, né? Esse é que é o detalhe. Acima de tudo, ele é o braço direito do Fernando Haddad, um homem de confiança do Lula. E ele foi o economista que fez a modelagem, ou seja, traçou os parâmetros para a privatização da SEDAI aí no Rio, né? É um privatista, é um homem que ganhou dinheiro com isso. É um banqueiro de um banco pequeno de investimentos, o banco, agora eu não me lembro o nome, mas é um homem que vem do mercado financeiro e que quer fazer carreira. Ele tem 43, 44 anos, então ele está não no começo da carreira, mas decolando na sua carreira. E vai sair do Banco Central, como todo ex-presidente do Banco Central, muito capacitado para assumir postos aí na direção de grandes bancos. Então, jamais ele vai se contrapor ao sistema financeiro, né? Ontem a gente viu um evento que tem um nome extremamente brega, que é o, como é que J Safra Day, Safra Day, não é isso? Safra Day, Big Day, eu não me lembro mais. Mas é um nome em inglês, né? Embora seja feito aqui no Brasil, em São Paulo, eles põem o nome em inglês para parecer um negócio sério, né? E estava o ministro Fernando Haddad, foi lá, evidentemente, e o Gabriel Galípolo. Isso. Mas o mais curioso disso, muita gente já comentou o conteúdo da entrevista, o mais curioso é quem estava entrevistando. Era um dos, eu não lembro se é o economista-chefe, qual é o cara que ele tem, mas era o Joaquim Levy, que foi o ministro da Fazenda da Dilma, né? Que levou o Brasil, ele e a Dilma levaram o Brasil a uma depressão, não foi uma recessão, uma depressão, uma queda de quase 8% do PIB, que fez com que a Dilma rompesse com a sua base social e abrisse caminho para a direita avançar e fizesse o golpe de 2014. Pois o Levy sai do ministério e consegue um empregão no Banco Safra. Seguramente ele não deve ser caixa de agência, ele não deve estar trabalhando em agência, ele está no topo da carreira. Ou seja, ele turbinou o currículo dele passando pelo governo. Assim, são vários casos de técnicos, né? Eles se chamam de técnicos, eu não estou tomando medidas políticas, que saem do governo para voos bem mais altos no sistema financeiro. Banco Fator era o banco que o Gabriel Galípolo presidiu, né? Você falou aí sobre esse evento aí do Banco Safra, foi realizado nos últimos dias. Eu repercuti, inclusive, aqui ontem no papo que eu bati com o Davi De Castro sobre esse evento, a presença do Gabriel Galípolo, especialmente do Fernando Haddad, defendendo o investimento privado para desenvolver
o país, enfim, uma entrevista, inclusive, imperdível, eu recomendo. Coisa que nunca existiu em lugar nenhum, em tempo algum da história, o motor do desenvolvimento ser iniciativa privada. Sempre foi o gasto público, sempre foi o investimento estatal. Isso que o Haddad fala não existe. É pegar qualquer livro de história econômica para aferir qualquer, não é... Talvez tenha algum livro, estou falando qualquer livro sério, né? Talvez tenha algum livro aí neoliberal que fale do desenvolvimento a partir do gasto privado, mas não existe, na prática nunca existiu. É isso, o Haddad aposta no investimento privado, no consumo das famílias aí para desenvolver o país. Ô Maringoni, eu queria avançar aqui no nosso papo para a gente falar um pouquinho sobre essa proposta de anistia, viu, Maringoni, que está sendo urdida lá no Congresso Nacional juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Parece que chegaram ali a um meio termo, encontraram um acordo para oferecer aí uma redução das penas para os chamados peixes pequenos, aí, aqueles que depredaram lá a Brasília, lá a Praça dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Dizem que isso não vai atingir o Jair Bolsonaro, como era a ideia principal, inicial da extrema-direita. Esse acordo não afetaria, de fato, ou não beneficiaria o Jair Bolsonaro. Acordo construído a muitas mãos, né? O próprio Hugo Mota, o ministro, o Davi Alcolumbre, o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, enfim. Como é que você observa aí essa construção desse acordo do PL da anistia, essa proposta aí que foi levantada pela extrema-direita? Será que, de fato, isso não vai beneficiar o Jair Bolsonaro? Anderson, eu vou responder essa pergunta sendo chato. Sendo chato é o seguinte, eu vou pegar um pouco a história do Brasil de maneira muito compacta. O seguinte, anistia sempre existiu para os de cima. Em 1932, quando a oligarquia cafeeira de São Paulo tentou derrubar o governo Vargas, levantando o Estado em armas, foram punidos alguns dos líderes. Então, o dono do jornal Estado de São Paulo, Júlio de Mesquita, foi para o exílio, se não me engano, foi para a Argentina. O pai do general Figueiredo, do general Euclides Figueiredo, na época, foi também para o exílio, alguns foram presos, mas logo começou um movimento de anistia para os de cima. E isso, anos depois, a anistia foi obtida. Os golpistas que tentaram impedir a posse do Juscelino em 1955, 56, logo depois foram anistiados, os comandantes militares. E a anistia de 1979, ela nos causa um imenso problema até hoje, porque ela perdoou os crimes de sangue cometidos pelos torturadores e por uma cadeia de comando que ia até a presidência da República na época. Passava pelo alto comando das 3 forças, eram crimes de assassinato, de estupro, de violência de todo tipo. Então, os de cima sempre tiveram a vida mansa da anistia. Cometem os delitos e, daqui a pouco, obtêm anistia. Agora, por que hoje, num governo, teoricamente, eu detesto esse nome, mas o que eles chamam progressista não é direita nem esquerda, eu não sei bem o que é progressista. Progressista é o cara que quer o progresso, mas todo mundo quer o progresso de alguma maneira, tá? Mas vai lá, um governo progressista. O que aconteceu depois de 8 de janeiro e qual é o compromisso que o governo tem com a democracia? Eu vejo, com base nos fatos, que o compromisso do governo Lula com a democracia não é uma questão de princípio. Ou seja, é um compromisso tênue que ele tem com a democracia. Por quê? Antes de tomar posse, o governo Lula, em 7 de dezembro de 2022, ele já era presidente eleito, e já tinha uma assessoria montada a partir de quadros do Itamaraty, assessoria de política externa. E acontece um golpe de Estado no Peru, na qual a vice-presidenta Dilma Boluarte, em aliança com a extrema-direita do país, derruba o presidente eleito Pedro Castilho. Imediatamente o presidente Lula apoia o golpe. Não diz que é golpe, claro, não vai falar apoia o golpe, mas apoia a posse da vice-presidente que ilegalmente assume o poder. A gente tem outros episódios, o apoio agora, há 2 semanas, sem muita discussão, nessa eleição eivada de suspeitas, eleição presidencial que aconteceu no Equador. Mas vamos pegar o 8 de janeiro. O governo terceirizou essa disputa para o Supremo Tribunal Federal, porque ao longo desses 2 anos e meio, o governo deixou de lado o discurso contra o golpe de 8 de janeiro e, quando o fez, na comemoração, ou pelo menos na solenidade de 1 ano do golpe, em 8 de janeiro de 2021,
2024 e 8 de janeiro de 2025, isso foi transformado em reuniões sociais, em reuniões que poderiam caber em associações recreativas, porque no primeiro ano foi montada uma mesa no Palácio do Planalto, na qual estavam o Pacheco, o Lira não estava, mas estavam vários líderes da direita do Congresso Nacional que tinham votado no golpe da presidência Dilma. O presidente da República não fala do 8 de janeiro como golpe, não fala do golpe de 2016 e não fala do golpe de 64 para não descontentar os militares. O segundo aniversário foi pior ainda. A estrela da festa foi a primeira-dama Janja Lula da Silva, que fez um tour com a imprensa pelo Palácio do Planalto para mostrar que aquele vaso que foi quebrado foi restaurado, que a tela do Portinari foi toda refeita, que houve uma restauração muito boa, que o relógio do Dom João VI, enfim, parecia um bazar de antiguidades que ela estava mostrando como os técnicos trabalham bem. O caráter político do golpe não foi colocado. Foi colocado assim, é a democracia, uma democracia no abstrato. O presidente Lula, ele poderia denunciar a democracia nos 60 anos do golpe de 64. A gente se lembra que ele proibiu qualquer menção ao golpe no seu governo e disse que o golpe de 64 era a página virada, que a gente tem que olhar para frente. Por quê? Para não descontentar o setor militar, para não descontentar os golpistas que tentaram dar o golpe desde o 7 de setembro de 2021. Então, o presidente tentou esvaziar a disputa pela democracia, dizer, não, deixa isso para lá. Mas, mais do que tudo, quando em maio de 2024, uma comissão de familiares de mortos e desaparecidos tentou ser recebida pelo presidente para que ele reinstalasse a Comissão de Mortos e Desaparecidos no Ministério de Direitos Humanos, que o presidente relutou por 1 ano e meio para reinstalar, ele não recebeu essa comissão. Nessa comissão estava, inclusive, a filha do Rubens Paiva, a Vera Paiva, a Veroca. Quando o filme Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar, o presidente se apressou em entrar na onda de comemoração do filme, ligou para o Walter Salles, falou com a Fernanda Torres, mas não menciona que é um filme sobre a ditadura. Então, o presidente da República, ele esvazia a disputa democrática no país. Se eu olhar para um outro exemplo, fazer analogia histórica sempre é muito complicado, porque as condições são diferentes, mas eu vou pegar um exemplo que eu vivi, porque eu tive inúmeras vezes na Venezuela, escrevi 2 livros sobre o país. Eu pego o golpe que foi dado contra o presidente Hugo Chávez de 11 a 13 de abril de 2002. Para quem é mais novo, faz 23 anos, não sabe, o presidente da República sofre um golpe por parte de um setor da cúpula das Forças Armadas, em articulação com a cúpula das entidades empresariais, a Fedecâmaras, com a cúpula da Igreja Católica e com a Embaixada Americana. Ele foi sequestrado e retirado do palácio. Mas, no ato, milhões de pessoas tomaram as ruas exigindo a volta do presidente. E ele volta, o golpe é derrotado em 72 horas. O que o Chávez faz de 11 de abril de 2003 até a morte dele em 5 de março de 2002? Durante 11 anos, todo e qualquer discurso, seja em praça, seja em avenidas, seja em solenidades fechadas no palácio, em almoço, seja em intervenções televisivas ou radiofônicas, ou em viagens dele pelo país, um dos pontos centrais era a denúncia do golpe, a denúncia do imperialismo, a denúncia da direita. Enfim, o golpe virou a grande luta épica do governo. Por quê? Porque ele deu uma vacina no país, ele aplicou uma vacina contra a tentativa de ruptura do projeto democrático. Ele denunciou dia e noite, e aí não tinha justiça, não tinha clima para os golpistas pedirem algum tipo de anistia. Ele tira a cúpula do Exército, ele manda para casa, ou seja, ele aposenta, ele reforma a cúpula das Forças Armadas para impedir a repetição do golpe. Aqui não. Aqui o presidente Lula passou a mão na cúpula do Exército, das Forças Armadas, esses chefes estiveram envolvidos. Ele coloca o ministro Múcio, que é um homem que vem da ditadura militar, da oligarquia pernambucana, no comando das forças. Então, o governo esvaziou o caráter político de denúncia, ou seja, de disputa da opinião pública,
E, ao colocar isso como uma questão jurídica, a direita sentiu uma avenida aberta na sua frente para, aí sim, fazer a luta política pela anistia. Dizer que, coitada da Débora, vai pegar 14 anos de cadeia, tem chefes de família, coitados, não sei o quê. Era gente que queria arrebentar a nossa democracia. E a ministra Gleice, o Gilmar Tato, o Randolfo Rodrigues, se manifestaram o seguinte: olha, se sair um acordo de redução de penas, está muito bem nada. Por que redução de pena? Você tem o Brasil, o segundo ou terceiro país com mais presos, com mais encarcerados, e os encarcerados são jovens, pretos, negros, pardos, da periferia. Esses não têm nenhuma condescendência da justiça, ao contrário, esses, segundo o Quaquá, vão para a vala. Claro que tem que ver quem é bandido, quem não é, mas não é indo para a vala. Mas essa história, eu exalto o assassinato dos pobres e perdoo os aliados da direita e os de cima, isso é uma iniquidade. E isso foi construído ao longo de 2 anos e meio. Por isso a gente chega nessa situação que a gente não tem a menor ideia se a anistia vai ser aprovada ou não no Congresso. Anistia a gente que tentou arrebentar a nossa democracia, instaurar uma ditadura, instaurar um regime de perseguição obscurantista e negacionista, um regime que permitiu a morte de 700 mil brasileiros na pandemia. Então, é isso que quer se anistiar, e é isso que o governo deixou acontecer. Porque a Frente Ampla, veja só, a correlação de forças, tal, o governo não faz luta política. Agora, nós estamos nessa situação em que o governo fica lá tentando se entender com Alcolumbre, viaja para Roma, Alcolumbre, Lula, Barroso, Mota, vamos conversar. Essas conversas em ambiente fechado sempre favorecem as soluções mais conservadoras, mais à direita. Maringoni, você citou a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais. Ela tentou ainda voltar atrás naquela declaração que ela fez sobre a anistia, depois foi pressionada lá pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, enfim, mas o fato é que figuras do PT têm apoiado essa proposta aí, vinda lá do Congresso Nacional, que está sendo construída com o STF. O Maringoni, eu queria avançar aqui, porque eu estou de olho no relógio, a gente tem pouco tempo aqui, eu tenho ainda... Eu também não, só esclarecendo, a Gleice não é a favor da anistia, ela é a favor da redução de penas, só isso. Isso, bem lembrado. Maringoni, eu queria tratar desse episódio envolvendo o deputado Glauber Braga, né? Porque ontem, por 44 votos a 22, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, rejeitou as inconstitucionalidades que foram levantadas pela defesa do deputado federal do PSOL no processo que veio lá do Conselho de Ética e pede a cassação do mandato dele por quebra de decoro. A gente acompanhou aqui ontem essa reunião lá da CCJ ao vivo, ficamos mais de 8 horas no ar acompanhando essa reunião lá da CCJ. Dessa forma, o plenário da Casa, da Câmara, deve analisar o caso a partir de uma decisão do presidente Hugo Mota em pautar esse tema daqui a pelo menos 60 dias, como o próprio Hugo Mota garantiu num acordo que ele construiu com o Glauber para encerrar a greve de fome dele, só depois do recesso parlamentar que deve ser discutido isso. O Glauber fez mais um discurso histórico ontem na CCJ, o Maringoni, não sei se você acompanhou, e ele evidenciou toda a perseguição da qual é vítima na casa, pediu desculpas, inclusive, ao pastor Marco Feliciano, a respeito de uma fala passada, que o pastor argumentou que teria ofendido a mãe dele, enfim, mas sem deixar de exigir também retratação de bolsonaristas que ofenderam a memória de Saudade Braga, mãe do Glauber, que morreu pouco tempo depois daquele episódio fatídico do provocador lá na Câmara que levou a esse processo no Conselho de Ética. Maringoni, como é que o Glauber chega ao plenário da Câmara para defender o seu mandato daqui a pelo menos 60 dias? Você acha que o deputado chega mais forte depois de todo esse processo, essa comoção produzida ao longo das últimas semanas, que, como eu citei aqui, a greve de fome, pode influenciar a votação dos parlamentares em plenário na Câmara? Anderson, só vamos ver, a discussão na CCJ era muito diferente da discussão na Comissão de Ética. A Comissão de Ética entrava no mérito do problema, discutia política, qual foi o suposto delito do deputado, se escancarou ali a aliança da direita e da extrema-direita com o Arthur Lira, isso ficou muito claro nos debates. O parecer do deputado Paulo Magalhães é uma peça que merece ser jogada no lixo, até porque o próprio Magalhães ele já tinha protagonizado cenas de violência muito maiores em 2002,
num episódio aí contra um jornalista que estava escrevendo, tinha feito uma reportagem contra o seu tio, o ex-governador Antônio Carlos Magalhães da Bahia, mas enfim, entrava-se no mérito. Ali na CCJ ia se ver a admissibilidade da demanda pela cassação. A admissibilidade é ver o seguinte: se o rito constitucional, se estava tudo nos conformes de acordo com a lei. Não houve debate, claro. Aquilo ali não entrou em mérito algum. Era mais ou menos previsível. O placar foi diferente de uma e de outra. O placar na comissão de ética foi 15-4. Foi 13-5, 13-5. 13-5. 15-4 era a previsão que se tinha. 13-5. E ontem foi 44-22, não é isso? Isso. Foi um placar, em tese, mais favorável, mas perdeu, né? É o dobro de votos, exatamente o dobro de votos teve a proposta de mandar para o plenário. Era mais ou menos esperado isso nesse plenário, mas o Glauber se fortaleceu, se tornou uma figura nacional, aliás, se tornou a principal figura do PSOL e a principal figura da esquerda no país. Hoje ele adquiriu uma legitimidade, houve um ato aí no Rio de Janeiro, na sexta-feira, que foi um ato importante. Isso não vai ser em 60 dias, isso vai ser na volta do recesso parlamentar, ou seja, a partir de 1º de agosto, julho é o recesso. Então, isso tem 3 meses para o Glauber fazer política em cima disso, e tem 3 meses, do outro lado, também se armar em cima disso. Não se sabe como é que vai ficar a correlação de força, para usar a expressão aí, lugar comum dos governistas, mas não sabe como é que vai ser esse balanço de força daqui a 3 meses, porque vai ser difícil argumentar que você vai dar anistia, a direita e a extrema-direita, que é anistia para quem arrebentou os órgãos da República, os prédios, tentou dar golpe de Estado, e vai punir um deputado que deu um chute na bunda de um integrante do marginal do MBL. Então, a gente não sabe, e essa proposta do Glauber de correr o país é o que tem que ser feito. O Glauber conseguiu um tento imenso nessa vitória dele na Comissão de Ética, que foi formar, em si, uma frente ampla. A gente não deve, como eu sou a favor das frentes amplas, eu acho que o problema não é a extensão da frente, mas os seus objetivos, o que ela se propõe. O objetivo da frente ampla do Lula é nada, né? É manter o Lula no governo, a qualquer custo, em qualquer situação. O objetivo do Glauber é impedir a cassação. Ele conseguiu o apoio de deputados de direita, de deputados do União Brasil, do Renan Calheiros. Ele ampliou o leque de suporte dele, foi muito além da esquerda, de um pedaço da esquerda. Ele conseguiu o apoio de todo o PT. O governo, de maneira direta, com a ministra Gleice Hoffmann, teve que se envolver nisso, porque é uma situação escandalosa. O Lindbergh Faria, ele e a Gleice tiveram um papel muito importante, para não dizer até mesmo o Guilherme Boulos, que dentro do PSOL bate de frente contra o Glauber Braga. Aliás, no discurso que ele fez na Comissão de Ética, ele ressalta isso. Mas existem condições de se impedir, mas nada garante como é que vai estar daqui a 3 meses a situação do país. Se o governo conseguir se impor em outros temas, ou seja, se conseguir emparedar a extrema-direita e a direita na questão da anistia, o padrão muda. Mas não se sabe se vai acontecer. O que a gente tem é uma vingança pessoal do Arthur Lira, que vê espaço aberto porque o governo coteja o Arthur Lira. O Lula levou o Arthur Lira para a viagem ao Japão, sem nenhuma necessidade. O Lira não tem nenhum cargo, além de ser deputado federal hoje, né? Ele não é mais presidente da Câmara. Levou o Pacheco para o Japão. Então, o governo tem algum tipo de acordo, de aliança com o Lira, que a gente não sabe qual é. A gente sabe que a diretoria da Caixa foi indicada pelo Lira, que o governo Lula, integrantes do governo, aventaram a possibilidade, até o futuro presidente do PT, o provável futuro Edinho, aventou a possibilidade do Lira entrar no governo. Então, a situação é muito gelatinosa sobre como vai se comportar daqui a 3 meses. Mas eu acho que o Glauber tem grande chance de não ser cassado. E a vitória que ele obteve foi espetacular. Sem dúvida, é o que a gente espera, acima de tudo, que não haja a cassação do Glauber depois do recesso parlamentar. Como você muito bem colocou, o Glauber hoje se coloca como a figura de proa da esquerda no nosso país, o principal quadro do nosso campo. Aliás, a respeito desse processo do Glauber, a gente vai entrevistar daqui a pouquinho. Fica aí, você que está acompanhando o nosso programa, o advogado André Maimone. André
Maimone, que foi advogado do Glauber, é o advogado do Glauber nesse processo lá na Câmara dos Deputados, esteve ontem lá na reunião da CCJ, falou, a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho aqui no programa. Para a gente fechar aqui o nosso papo, Maimone, porque o nosso próximo entrevistado já está nos aguardando aqui nos bastidores, eu queria trazer um tema, foi inclusive sugerido por você aqui, porque a gente tem aí o governo Trump estabelecendo esse tarifaço ao longo dos últimos dias e, de alguma forma, voltando atrás em algumas iniciativas que ele tomou diante da repercussão, das reações de outros países, enfim. Mas o governo brasileiro, o governo Lula, tem se colocado numa posição recuada, eu diria, pelo menos na minha avaliação, em relação a essa medida do presidente dos Estados Unidos, essa guerra comercial promovida pelo Donald Trump. Eu queria uma análise tua a respeito dessa postura do governo Lula. O Brasil tem perdido a oportunidade diante desse conflito que surge entre Estados Unidos e China. Falta uma posição mais ousada do governo Lula, do próprio Itamaraty, em relação a esse tarifaço. Como é que você vê a posição do governo? Bom, Anderson, para falar do governo Trump com detalhe, eu precisaria de uma entrevista de 1 hora, né? Eu vou falar aqui em 2, 3 minutos, muito rapidamente, apontar algumas questões. O que a gente tem é muito mais do que uma guerra tarifária. A gente tem uma disputa global pela hegemonia, né? A China como a potência ascendente e os Estados Unidos como a potência que pode estar chegando num ponto de crise, ou seja, de perder a hegemonia global. Não é fácil essa passagem, isso não quer dizer que o processo se resolva agora, nos próximos meses ou anos. Em geral, esse tipo, se a gente olhar para a história, são disputas que duram anos e que levam o mundo a tragédias, como foi a Segunda Guerra Mundial, que, aliás, foi o momento em que se deu a sacramentação dos Estados Unidos como a principal potência do mundo. Mas o Trump está usando tarifas que são um mecanismo de proteção para o seu mercado interno. Os Estados Unidos, durante a maior parte da sua história, foram um país muito protecionista do seu mercado interno. É uma medida de política econômica e o Trump está usando como uma medida de pressão e chantagem. Então, você aumentar as tarifas de um outro país, você aumenta para 45%, no dia seguinte você aumenta para 125%, e no outro você aumenta para 145%, aí você volta atrás em alguns componentes, em alguns produtos, como produtos eletroeletrônicos, está voltando agora atrás para a indústria automobilística, mostra uma hesitação, um vai e vem da política do Trump, que denotam o fato de ele ter uma estratégia de usar as tarifas, como eu disse, como método de chantagem, mas ele se surpreendeu com a resistência que a China opôs a isso. Ele achou que ele poderia, imagino eu, ele talvez tenha imaginado que a China iria se dobrar facilmente e a China resistiu. E talvez mesmo para a China é um teste muito grande do poder, da força da sua economia, da força das suas alianças internacionais. Então, não está sendo fácil para o governo dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que ele vai perder, mas ele está tendo desgastes. A gente tem acompanhado, aqui você deve ter comentado isso, a queda de popularidade interna do Trump, algumas medidas, como essa elevação absurda de tarifas, está levando a problemas no comércio internacional. Então, algumas transações feitas, algumas importações necessárias para a indústria americana, feitas até mesmo dentro das empresas. A Apple está na China, a Tesla também está na China, e a Tesla precisa fazer comércio interno, a própria companhia, para trazer componentes da China para abastecer sua fábrica no Texas. Isso está bloqueado. Então, está levando a uma situação de rompimento de cadeias produtivas, de cadeias de comércio, que podem levar a situações muito sérias, a empresas, a desemprego, para não falar o que já está acontecendo, que é a oscilação, a perda do preço das ações, a queda nas bolsas acentuadas, mas muita oscilação no câmbio também, ou seja, um clima de grande incerteza. É um cenário que deveria levar qualquer governo a mudar a sua tática, a mudar a sua movimentação econômica. No entanto, a única reação que o Brasil teve não partiu do governo Lula, partiu da direita. A senadora Tereza Cristina fez aprovar por unanimidade no Senado uma medida de proteção à economia, ao agronegócio, nas exportações do agro, e de reciprocidade na alta das tarifas. É a direita, ex-ministra do governo Bolsonaro, que tomou a medida. O governo Lula não tomou. E essa situação de desproteção
essa passividade é absurda, porque o ministro Fernando Haddad comemorou nesse evento aí no Safra Day a possibilidade do acordo Mercosul-União Europeia vingar agora. O acordo Mercosul-União Europeia é lesivo ao Brasil, não vou entrar em detalhes, e o fato agora, o governo está comemorando, da China passar a comprar mais soja do Brasil. Ou seja, nós vamos nos especializar no mundo em ser o fazendão, o que a gente era até 1930, antes do governo Vargas, antes da industrialização. Nós vamos exportar soja, nós vamos exportar etanol, nós vamos exportar cacau, nós vamos exportar café, nós vamos exportar minérios em estado bruto, vamos exportar petróleo não refinado. É isso. Dos grandes países do mundo, dos 5 grandes países do mundo, de extensão continental, Estados Unidos, Índia, Rússia, China e Brasil, o único que não tem um projeto nacional, um projeto de fortalecimento da sua economia, do seu povo, é o Brasil. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. A gente precisa ter um dia um governo de centro, o governo de centro é mais à esquerda do que o governo democrático, que tenha como compromisso central o desenvolvimento, o bem-estar, elevação do padrão de vida da sua população e desenvolvimento da indústria. E soberania nacional. São tarefas difíceis, mas necessárias e urgentes. Você já vem dizendo isso aqui há muito tempo, viu, Maringoni? Essa falta de um projeto aqui no nosso país e que a gente defende mais do que necessário para que possa haver desenvolvimento de fato no Brasil. Ô, Maringoni, eu infelizmente tenho que encerrar aqui o nosso papo. Ficaria por muito tempo aqui, mas eu estou com o meu tempo mais do que esgotado. Quero agradecer demais a tua presença, aproveitar para te desejar um bom feriado aí, Dia do Trabalhador. Amanhã, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente precisa exaltar essa data que tem sido tão desvalorizada ao longo dos últimos anos, lamentavelmente. A gente espera que haja grandes atos pelo país dos trabalhadores nessa data fundamental e que o governo Lula ou que o presidente da República se engaje, acima de tudo, nesse dia e valorize a classe trabalhadora acima de tudo. Obrigado, viu, Maringoni, mais uma vez pela tua presença. Muito obrigado, um abraço, Anderson. Um abraço forte, até a próxima. Conversamos aqui com o Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, que é jornalista, também professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, conversando conosco a respeito do cenário da política nacional aqui no nosso programa.